Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é a estrutura das palavras, módulo 3, páginas 22 a 25. Vamos lá. Bom, antes da gente entrar nas atividades do livro, na explicação do livro, vamos entender um pouquinho o que seria a estrutura das palavras, como as palavras são estruturadas. Então, olha só. Então, a estrutura da palavra, né, das palavras, elas são formadas por radical, vogal temática, afixos, desinência e tema. Todas as palavras têm radical. Radical é a parte em que a gente vai ver aqui. Vamos lá, vamos estudar uma parte por parte. Vamos lá, o radical ele é um morfema, né, base. Nele consta o significado principal da palavra. Então temos aqui os exemplos: pedra, né, que seria vamos dizer, o substantivo primitivo, e os seus derivados. Percebam que em todos os derivados da palavra tem o radical. Olha só, mesmo radical e aqui o mesmo radical, certo? Bom, agora nós vamos ver a vogal temática. A vogal temática é a vogal que aparece seguida do radical, caracterizando nomes e verbos. Então, a gente tem vogal temática que aparece em nomes e que aparece em verbos também. Os nomes são distribuídos em 3 classes: A, E e O, quando em posição final é hiátona. Exemplo: banana, poeta, rosa e mesa. Estudante, leite, dente e triste. E livro, rico, menino e sono. Já as vogais temáticas dos verbos são a, e e i. Caracterizam as conjugações, aqui tá errado, as conjugações verbais. Então, falar, entender e sorrir são as desinências, né, as vogais temáticas que indicam a qual conjugação verbal pertence. Falar, primeira conjugação; entender, segunda; e sorrir, terceira. Lembra? Verbos terminados em ar, primeira conjugação; terminadas em er, segunda; e terminadas em i, terceira conjugação. Vamos para o próximo. Tema é o radical acrescido da vogal temática. Então, a gente já viu o que é radical, que é o termo e que possui o significado base, e já vimos o que é a vogal temática. A união da vogal temática com o radical é formado o tema. Então, olha só, chorar, a vogal temática é o A e o radical tá aqui. Chor. Então, se eu unir o radical e a vogal temática, eu formo a palavra chora. Rosa, então, ros, que é o radical, mais a vogal temática a. E livro, o radical e a vogal temática. Vamos para a próxima. Desinências. Desinências são as terminações, certo? Nós temos desinências nominais e as desinências verbais. A desinência, né, ela é o morfema que indica no nome, né, no substantivo, o gênero e o número, se ela está no plural ou no singular. E no verbo, ela vai indicar, temos a desinência que indica número e pessoa e a que indica modo e tempo, que são chamadas desinências número pessoais e desinência modo temporais. Então, olhem só, nós temos aqui, né? Desinência nominal, ela vai indicar o gênero feminino ou masculino e o plural dos nomes, como substantivos, adjetivos, numerais e pronomes. Então, aqui nós temos a palavra menina como exemplo. Então, menin é o radical, o A é a desinência de gênero e o S é a desinência de número. No verbo, pegamos aqui o verbo cantávamos. Olha só. Cante é o radical, o A é a vogal temática, o vá é a desinência modo temporal,
Por quê? Porque ela está indicando para a gente o modo e o tempo verbal. E o mos e desinência número pessoal. Está indicando qual é a pessoa e qual é o número. No caso, plural. Vamos lá. Os afixos. Os afixos são morfemas que, acrescentado ao radical, eles possibilitam a formação de novas palavras. E há dois tipos de afixos, os prefixos e os sufixos. Os prefixos, eles antecedem o radical, ou seja, eles aparecem antes do radical. Como exemplo aqui, ó, infeliz, antebraço, inativo, impermeável, sobrepor e ultrapassar. E os sufixos, eles aparecem posteriores ao radical. Felizmente, homenzarrão, caldeirão, dentuça, partícula e cãozinho. Além disso, existem vogais e consoantes de ligação que surgem para facilitar a pronúncia. Então, olha só, plenitude, a gente tem aqui a união, né, de pleno, carnívoro, também temos a presença da vogal de ligação, chaleira, certo? Está ligando o radical chá com o sufixo eira e a palavra paulada, que também é uma consoante de ligação. Então, tenho dois exemplos de consoante de ligação e dois exemplos de vogal de ligação. Então, vamos agora para a explicação e as atividades do livro. Leia a seguir as estrofes de um poema. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Em sua opinião, por que o poeta pode ser chamado fingidor? Letra B. De acordo com essas estrofes, o poeta pode expressar apenas seus sentimentos, ou tanto os seus sentimentos quanto os sentimentos de outras pessoas. 2. Observe a escrita das palavras fingidor, finge e fingir. E responda o que há em comum entre elas. Então, o que tem em comum entre elas aqui? A gente já viu, né, que as palavras são estruturadas com alguns morfemas. No caso aqui, o que elas têm em comum é o radical. Finge, finge e finge, nas três palavras. Então, a parte que se repete nas palavras fingidor, finge e fingir contém o significado base das palavras e é também sua parte principal. Toda palavra é composta de pequenas partes portadoras de sentido denominadas morfemas. O morfema que contém o significado básico da palavra é chamado radical. Então, aqui a gente tem a separação dos morfemas, em que o radical é o finge. Então, a palavra finge é formada pelo morfema finge, que é o radical, e que indica o momento da ação expressa por essa palavra, que é no tempo presente. Vamos lá. Prefixo e sufixo. Bom, nós já vimos então que o prefixo ele antecede o radical e o sufixo precede o radical. Então, há morfemas que aparecem antes do radical e que aparecem depois. O morfema, então, que se juntam ao radical, recebe o nome de afixos. Então, prefixo e sufixo são dois afixos. Os afixos que aparecem antes do radical são chamados prefixos e os que aparecem depois do radical são chamados sufixos. As desinências. As desinências eu já expliquei para vocês também que elas podem ser de nominal, quando elas indicarem aqui, como no exemplo, menina e meninos, o gênero e o número. No caso, menina é uma desinência de gênero feminino
e o meninos. O os é uma desinência de gênero masculino e número plural. Já os morfemas, já a forma verbal abaixo, os morfemas SSE e MOS são desinências que indicam, respectivamente, o modo, tempo e número pessoa. Então, falássemos. Aqui nós temos o radical, fala. Aqui nós temos a desinência modo temporal, que indica que o verbo está no modo subjuntivo, no tempo pretérito imperfeito, e o mos, que é a desinência número pessoal, que indica primeira pessoa do plural. Os elementos que se juntam ao fim das palavras para marcar suas flexões são chamadas desinências. A desinência nominal de substantivo e adjetivo indica a flexão de número e gênero da palavra, e a desinência verbal, que é de verbos, indica a flexão de número e pessoa, desinência número pessoal, e o tempo e modo, desinência modo temporal. Aqui retomamos também a vogal temática, que é o morfema que se une ao radical para formar a junção do tema. Então, olha só, radical, aqui a palavra montável. Então, nós temos o radical, a vogal temática e o sufixo. A palavra que possui a função de ligar o radical às desinências é chamada vogal temática. Então, nos verbos, a vogal temática indica a conjugação. Então, temos aqui verbos da primeira conjugação, segunda e terceira, a, e e i. Então, se eu unir o radical com a vogal temática, eu formo o tema. Conta, corre e subir. Vogal e consoante de ligação. Novamente aqui. Há casos em que não é possível acrescentar diretamente um morfema ao radical, pois pode gerar uma sequência sonora desagradável. Desse modo, para facilitar a emissão vocal das palavras, acrescenta-se ela entre os morfemas uma vogal ou consoante, chamada vogal ou consoante de ligação, como é o exemplo da palavra café mais cultura, café e cultura. Então, esse i, ele é uma vogal de ligação. E na palavra chá mais eira, chaleira, tem uma consoante de ligação. Então, vamos para as atividades. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Eu cheguei agora neste mundo, não sei quem sou. Sou um careca despreparado. Pronto. Oi? Você é um calouro. Ai, que bonitinho, amei essa tirinha. Letra A. Por que o rosto do bebê que acabou de chegar ao mundo foi pintado? Ele é um calouro, afinal de contas, né? B. O que há em comum entre o bebê que acabou de chegar ao mundo e um calouro? C. Como é classificado o morfema da palavra despreparado? Explique. Olha, gostei tanto da palavra calouro que ela vai ser a nossa palavra-chave de hoje, tá? Quero só ver se vocês vão lembrar. Calouro, lembra tudo em letra maiúscula. Bom, então vamos de novo aqui na C. Como é classificado o morfema da palavra despreparado? Ele é um afixo. Ele vem antes do radical. Se vem antes, como ele é chamado? E explique, tá? D. Esse morfema altera o sentido da palavra? Pensa. Palavra, o radical, seria preparado. Se eu coloquei o ficou despreparado. Eu mudei o significado da palavra, o sentido? Explique aí. 2. Siga o exemplo e faça a separação mórfica das palavras a seguir, classificando os morfemas que os compõem. Então, preste atenção. Eu tenho aqui como exemplo a palavra sorveteiro. Então, tirei o radical, separei o radical do sufixo eiro.
e coloquei a classificação, ó. Sorvete é o radical, eiro é o sufixo. Vocês vão seguir este exemplo, olha só. Primeiro vão separar as partes e embaixo vão identificar o que é cada uma dessas partes. Da palavra valoroso, gostássemos, imperfeito, vendemos e infelizmente. 3. Reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões em destaque por palavras que sejam formadas por prefixos ou sufixos e apresentem o mesmo sentido. Letra A. Ele não está feliz. Então, eu vou transformar, olha, eu não está feliz com uma palavra só aí, com um afixo. Pode ser um prefixo ou um sufixo. Nesse caso aqui, eu acho que a gente vai acrescentar um prefixo, hein? Letra B. Conheci uma plantação de café. Tá nessa página a resposta ainda, hein? Na minha aqui. Letra C. Fui à oficina de bicicletas. Ai, que fácil. Muito fácil essa lição. Eu falei para vocês que daqui para frente é só coisa baba. Então, gente, responda as questões com atenção. Qualquer dúvida, me procurem. Envie as respostas na tarefa no Google Classroom e até a próxima aula. Um beijo, tchau, tchau.